Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito bom dia, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Você que está nos ouvindo, está acompanhando a nossa programação, a programação aqui da Rádio Voz Amiga. Você que está nos ouvindo através do aplicativo, através do site, através do portal do Radiosnet, também pelo nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, meu amigo, minha amiga, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Eu vou estar conversando agora nesse exato momento com o pastor capelão também, pastor capelão João Gustavo Valim Vieira. Ele é pastor capelão e agora também está iniciando aí como escritor aí, vai estar conversando conosco. Tem um livro aqui que acabou de lançar, tá quentinho, acabou de sair do forno aqui. O pastor vai estar conversando conosco, vai estar falando a respeito desse livro que o pastor está lançando. E vamos estar primeiramente cumprimentando. Pai do Senhor, pastor, boa tarde. Boa tarde, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor, vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, antes da gente estar abordando o assunto que nós viemos aqui conversar, né, que é sobre o livro, falar um pouquinho sobre o livro, mas fala um pouquinho, se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes, para as pessoas estarem conhecendo um pouco sobre a trajetória, sobre a vida ministerial do senhor também. Glória a Deus. Sou o pastor João Gustavo Valim Vieira, como nosso querido e amado irmão diretor da rádio, João Souza, já nos apresentou. E eu quero, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade que o irmão João abre aqui na rádio Mão Amiga, de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Mais uma vez, a divulgação desse livro é falar da palavra de Deus também. E a minha caminhada evangelística começou verdadeiramente em 2001, quando eu desci as águas, batizado na igreja Sara Nossa Terra, lá no Rio Grande do Sul. Mas Deus de criança já sou cristão. Comecei a minha caminhada na igreja católica, participando de todos os dogmas lá do catolicismo. Tive uma passagem pelo espírita kardecista, tive passagem também pela filosofias orientais da Seixonoye, e tive um problema muito sério relacionado à depressão bipolar. E aí foi quando o Exército Brasileiro, diante do diagnóstico que eu tive da bipolaridade, resolveram me encostar e fazer um tratamento, e diante desse tratamento eu acabei sendo reformado das Forças Armadas do Exército Brasileiro. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que era hora de realmente colocar a mão no arado e fazer a vontade de Deus, servir a Deus em tempo integral. E no decorrer da entrevista eu vou contar um pouco mais sobre isso. Certo, depois da apresentação do pastor aqui, falou um pouco sobre a vida ministerial dele, sobre a sua conversão também. Vamos estar falando agora sobre o livro, né? Sobre o fundamento, que é o fundamento da entrevista aqui. O pastor veio aqui para estar falando não só sobre a conversão, sobre a vida dele, mas também sobre o livro que o pastor está lançando aqui e não só aqui em Campo Grande, mas também nas plataformas,
E como surgiu a ideia, ou foi por intermédio de algum familiar, algum amigo, alguém que deu aquele entusiasmo, aquele choque de interesse para que o senhor viesse estar escrevendo esse livro? Como que surgiu essa ideia para o senhor estar escrevendo esse livro, pastor? Então, irmão João, a ideia de lançar o livro eu já tinha há muitos anos, né? Desde criança eu sempre gostei de escrever. No ginásio eu já tinha escrito alguns poemas, algumas coisas que na época não aproveitei, foi só para concurso ali dentro da escola mesmo. Mas após a minha conversão, sempre eu vinha escrevendo algum artigo, sempre com base bíblica, alguns jornais, né, e alguns blogs. Já tenho um blog, há muito tempo que eu tenho um blog, que já tem mais de 50 publicações, um blog que eu tenho no Google. E eu vinha já pensando há muito tempo, porque eu sempre gostei de ler e vinha amadurecendo essa ideia. Só que contar, falar daquilo que que a gente passou, nosso testemunho, tem muitas coisas que muitas vezes até aquilo que a gente fez lá no mundão, ou quando não tinha uma aliança com Cristo, às vezes até é muito vergonhoso para a gente contar. Então eu confesso que tinha muita resistência em relatar alguns episódios que aconteceram comigo, né, em um livro, porque à medida que você publica algo, aquilo se torna público. Então muitas situações que eu vivi, hoje está nesse livro, muitas já contadas na igreja, né? Então tudo que está aqui são coisas que se sucedeu na minha vida, na minha trajetória, desde criança até a minha fase agora que eu estou vivendo ministerial. Certo, esse livro, o título do livro, né, Eu Bipolar, o senhor falou já como que surgiu esse desejo, mas o senhor também falou um pouquinho, um prefácio aí sobre do que ele trata, né? O senhor falou no início também, até da apresentação do senhor, né? Falando da bipolaridade do senhor, mas tira um pouquinho do contexto, fala um pouquinho a respeito desse contexto, do que fala esse livro e o público-alvo aí que o senhor pretende alcançar com uma escrita, com o lançamento desse livro. Muito boa pergunta, irmão João. É exatamente isso que o propósito principal desse livro, inclusive, está na introdução dele, tá? Na introdução do livro tá assim, ó. A introdução do livro Eu Bipolar tem 2 propósitos objetivos bem definidos. O primeiro é agradecer a Deus pela alegria da salvação e pelos dons espirituais e talentos que me concedeu para fazer a diferença na terra. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, pois a ele a glória. E o segundo propósito é relatar os milagres e maravilhas que Deus tem realizado em minha vida. O alcance da minha salvação, curar e libertar as almas. Alcançar, curar e libertar as almas que estão em prisões espirituais pela pregação da palavra de Deus. Então, na verdade, este livro, o propósito principal dele, num contexto geral, amados ouvintes, rádio ouvintes, é alcançar almas, é mostrar para o público que está na igreja e que às vezes não teve um encontro com Deus, que Deus é o mesmo de hoje eternamente, ele continua fazendo milagres. Então esse livro ele está parafraseado, todos os testemunhos com versículos bíblicos. Ele é um livro bíblico, fala da palavra de Deus, fala dos milagres de Deus. Olha, 14h01 aqui na capital, aqui em Campo Grande. Eu estou conversando aqui com agora escritor. Agora vou colocar, subiu um pouquinho o degrau mais do pastor aqui, pastor, também capelão e também agora escritor. Eu creio que vai continuar aí nesse ramo aí de escritor também, né, pastor? Primeiro livro escrito, estou conversando aqui com o pastor e escritor e capelão também, João Gustavo Valim Vieira. Nós estamos aí falando sobre sobre esse livro que o pastor já lançou, pastor? Já está publicado. Já está publicado, já.
Nesses últimos... Quando que foi lançado esse livro? Na verdade ele já tá nos marketplaces aí, já vai para um ano. Agora em novembro vai inteirar um ano, que já está na Amazon, já tá em vários marketplaces vendendo online. Ele está em e-book e está no livro físico. Tem muitas pessoas, amigos meus, que já adquiriram ele através do Amazon. Olha, então você que está nos ouvindo aí, você depois dessa entrevista, você vai estar acompanhando na íntegra depois. Você que está nos ouvindo pela rádio, você vai estar acompanhando na íntegra pelo YouTube, mas você pode estar adquirindo pela internet, pelo site da Amazon. Pelo Amazon e outras plataformas que no final o pastor vai estar passando aqui. Pastor, qual que é a importância e também até para o senhor também passar para os nossos ouvintes a importância que o senhor vê na escrita, tanto para o senhor, até para o senhor estar fazendo esse livro aqui, para a escrita, também para ler, porque nós aí brasileiros e também agora com a internet, a gente não gosta muito o brasileiro nunca gostou muito, né? E agora com a internet, com tudo mais no vídeo, a gente não gosta muito, tem essa dificuldade. E qual que é a importância que o senhor vê, tanto para o senhor e também o senhor dá incentivar os nossos ouvintes a estar buscando mais a leitura, a escrita? Então, é de suma importância a escrita, a leitura, porque a pessoa quem tem um desejo, às vezes tem amados amigos aí, irmãos, rádio ouvintes que estão ouvindo a Rádio Mão Amiga, toda a pessoa que tem um desejo de ser um contador de história, ser uma pessoa que quer escrever um livro, até mesmo contar uma história através do YouTube, através dos vários aplicativos que tem sobre literatura e sobre vídeos na internet, até mesmo para você entender o marketing digital, você tem que ser uma pessoa que goste de ler. A dificuldade que as pessoas encontram de destravar toda e qualquer área profissional está relacionado com a leitura. Porque muitas vezes a pessoa tem a prática, tem o dom, tem o talento de ser um locutor, de ser um pregador, de ser um youtuber, mas a pessoa tem dificuldade de implementar os seus projetos porque não gosta da parte que é importante ter, que é a leitura, para você compreender algo, para que a nossa mente seja renovada. Já fala em Romanos 12 sobre a renovação da mente. A nossa renovação vem pela palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. E em qualquer outra área que você queira dominar, seja a psicologia, seja qualquer profissão, você vai ter que ter uma leitura, ler uma literatura para você absorver e dominar. E eu, no caso, mesmo gostando de ler, gostando de escrever, quando eu me deparei com a oportunidade de escrever o livro e eu sabia que era uma direção de Deus, eu busquei fazer alguns cursos na área da escrita. E a escrita expressiva, a escrita terapêutica, que inclusive tem muitos treinamentos aí através da internet, ela ajuda, isso é provado cientificamente, ela ajuda profundamente na cura e na libertação. A psicologia usa muito isso, os psicólogos usam muito a escrita terapêutica. Pastor, quantos anos que o senhor tem de conversão ao Evangelho? Esse ano está inteirando 25 anos. 25 anos. E qual que... Foi alguma dificuldade? Ou por quê? Ou o senhor achou melhor tá escrevendo o livro e publicando agora, só depois de 24, beirando 25 anos de conversão? Qual que foi ou dificuldade, ou alguma situação que estava por se resolver? Porque também não adiantava, talvez, na situação aí, os nossos ouvintes também entender, o senhor fazer um livro de uma maneira, mas só que a pessoa ia ver que não estava totalmente concluído aquilo que estava falando lá no livro. Né? Muito interessante a sua pergunta, irmão João, por seguinte, eu sou batizado nas águas, batizado no Espírito Santo,
vai inteirar 25 anos esse ano. Em novembro, agora, dia 16, inteira 25 anos que eu fui selado com o batismo do Espírito Santo. Mas a libertação, a cura, tudo é um processo. Eu lembro que em 2005, eu conto nesse livro, 2005, depois de eu batizado, foi o ano que verdadeiramente Deus me libertou por completo de qualquer remédio controlado. Inclusive, muitas vezes, eu sou muito questionado por pessoas quando eu testemunho que eu não tomo nenhum remédio controlado para o diagnóstico que eu tive da bipolaridade. Sou questionado e às vezes até afrontado pelo diabo, por algumas pessoas, para me questionar. Não, mas você tem que tomar algum remédio. O meu remédio é a raiz de Jessé, que é a palavra de Deus. Tá? Então, exatamente, isso aí é um dos desafios. Uma das dificuldades que eu tinha, isso aí eu busquei em Deus, fortalecimento para escrever esse livro, é que muitos membros da minha família ainda não estavam verdadeiramente conscientes ou, vamos dizer assim, concordantes com alguns textos, ou até alguns capítulos que eu abordo nesse livro. Então eu estava orando, esperando Deus completar a obra, principalmente na vida dos meus filhos. Porque lá em Malaquias 4, Malaquias 4, versículo 6, fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Então eu não queria em nenhum momento publicar algo que viesse entristecer o coração dos meus filhos e atrapalhar o trabalhar de Deus no coração deles. Então eu busquei em Deus sabedoria para publicar os testemunhos que eu tenho na área espiritual e familiar. Então a espera, eu creio que é o tempo de Deus, e chegou o ano passado. Em 2022 eu fiz uma viagem missionária, tive uma comunhão com meus filhos e participei a eles, que eu estava com os manuscritos do livro preparado. Os meus filhos me ajudaram até na revisão desse livro. E meu filho já leu o livro por 2 oportunidades. E algo interessante também, João, aproveitando a pergunta. Muitas pessoas, amigos meus, se despertaram a escrever também o seu testemunho e contar o seu testemunho de conversão após eu publicar esse livro. Olha, estou conversando aqui com o pastor, escritor e também capelão João Gustavo Valim Vieira. Nós estamos aí falando sobre o lançamento, já foi lançado, já tem 1 ano que foi lançado o livro aqui, e agora o pastor vai estar falando. Ele falou aqui, eu fiz uma pergunta aqui, ele falou em quais plataformas aí que está sendo vendido já o livro, que é na Amazon e outras plataformas também, né, pastor? Isso, tem outras, até na Shopee já está lançado. Aí, passa aí para os nossos ouvintes, qual que é a editora também? Qual editora que foi? A editora é Autografia. Não, essa editora é do Rio de Janeiro, tá? A editora tá aqui no livro direitinho, a Autografia. Mas eu vou... a editora Autografia, ela está no Rio de Janeiro, na rua Mari Rink Veiga, no centro do Rio de Janeiro. Sobre a editora, irmão, eu vou fazer um parênteses aqui e vou divulgar também o link, vou divulgar o meu endereço do Instagram. Que lá no Instagram eu tenho um link que leva direto para o livro. Pessoa que quer conhecer o livro, é só entrar no meu Instagram. Mas sobre a editora, eu orei a Deus também para que fosse confirmada a editora. Eu tinha já contactado com mais de 10 editoras. Tinha mandado manuscrito para umas 10 editoras. E como a primeira publicação é muito difícil assim, a sua primeira publicação, você, como escritor, alguma editora bancar tudo para você. Eu tive que fazer um investimento para publicar esse livro. Então, não é assim gratuitamente, tem toda uma dinâmica e um investimento para a publicação de um livro. Inclusive, isso hoje também está muito bem, em muitas assessorias das editoras ajudam, mas não, tem um investimento para você fazer isso. Hoje ele está no link do meu Instagram. Eu criei um Instagram só para divulgar o livro, que é @eujgvieira escritor.
@eujgvieira, escritor. Você vai encontrar aí no meu Instagram o link. E aí você vai direto lá para a Amazon e faz lá a compra do livro Eu Bipolar. E abençoa, tenho certeza que você que às vezes tem um familiar que está fora dos caminhos do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor, alguém que tem algum problema de saúde nessa área mental, vai ler esse livro e vai ser impactado por Deus. Não são poucas pessoas que já leram. Eu tenho pessoas para batizar agora no mês de novembro, pessoas que leram o livro e decidiram que vão batizar. Olha, bacana. Só reforçando aqui, pastor, esse livro já está à venda no Amazon, que o senhor disse? Amazon, isso. Amazon, Amazon. O senhor, você que está Shopee, nos ouvindo, na Shopee, na Amazon, você encontra o link... No site da Americanas também. No site da Americana. Você encontra o link... No Instagram do senhor, né? No meu Instagram, você vai direto pro site da Amazon. Você entra lá, tem um link lá, abaixo lá, na minha bio, vai ter o link do livro. Do Amazon. Eu Bipolar, você entra ali na Amazon, você faz o pedido do livro. Olha, muito bacana você que está nos ouvindo aqui através da rádio, do aplicativo, do portal do Radiosnet, ou você que está nos vendo pelo YouTube, você que é ouvinte da rádio, está nos vendo aí pelo YouTube, não se esqueça, vai nas redes sociais aí do pastor, no Instagram, segue aí o link da bio ali, da rede social do Instagram do pastor, para você estar baixando esse livro, que além de te ajudar espiritualmente, aí você que está passando por essa situação de bipolaridade, ou você que talvez quer presentear, né, você... Qual que é o valor? O senhor tem o valor? O valor de capa dele vai estar R$40. R$40. Depende de... Não, esse é o valor que a editora estipulou, né? R$40. São 22 capítulos. Até eu queria fazer um parênteses aqui, que o último capítulo dele eu estou relatando uma experiência que eu tive já após a minha conversão. Deus permitiu eu fazer um estudo dentro dos AA e dos NA. O AA é os Alcoólicos Anônimos e o NA/A é os Neuróticos Anônimos. Bem no período que eu estava terminando os manuscritos originais do livro, eu tive essa experiência de participar. E o último capítulo, capítulo 22, eu falo da importância desses grupos anônimos para o tratamento dos alcoólicos anônimos e também para o tratamento de pessoas que têm problema com depressão nos neuróticos anônimos. Tá? Então, o último capítulo eu estou contando essa experiência que eu andei testemunhando nesses grupos. Olha, eu conversei aqui com o pastor, escritor, capelão, João Gustavo Valim Vieira. Eu quero agradecer, pastor, quero agradecer a você, meu amigo que está do outro lado aí. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito do nosso canal, você que ainda não segue o pastor também no Instagram. Instagram só, pastor, o Facebook também. O Instagram é @JG de João Gustavo, J de João e G de Gustavo, Vieira, que é o meu sobrenome, né? O lado do meu pai, escritor. Você coloca lá no Instagram, aí você vai na bio e vai ver lá o link do livro. Coloca em cima ali, já vai levar você direto pro site do Amazon. Agradeço, pastor, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça também, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. É importante para nós também. Pastor, mostra aí a capa para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que estão no YouTube. Você que está nos ouvindo pela rádio aí, você não vai ver, né? Aqui, pastor, aqui na câmera aqui. Aqui, ó. Isso, olha, você que está nos ouvindo, pastor. Aqui, ó, vou abrir só para... O prefácio aí, pastor. Aqui. Aqui tá o... Isso, olha Aqui a contracapa, né, que tem um relato aqui, alguma coisa aqui. Aqui na contracapa tá dizendo assim, ó. Eu Bipolar, é uma pergunta, né? Eu Bipolar é um livro que relata uma série de histórias que aconteceram comigo. Meu nome é João Gustavo Valim Vieira. Este é o meu nome de batismo. Decidi usar o meu nome próprio para contar a minha experiência, porque não estou preocupado com o julgamento da minha pessoa, nem mesmo dos fatos e eventos
que vou narrar nas minhas histórias que dizem a respeito da minha vida. Desde criança sempre fui um sonhador. Hoje eu compreendo que vim a este planeta para uma grande obra divina de ajudar os meus semelhantes. Olha, eu agradeço, pastor, eu agradeço a você, amigo ouvinte, e nesse encerramento aqui da entrevista para estar divulgando o livro Eu Bipolar, do escritor e pastor e também capelão João Gustavo Valim Vieira. Nesse encerramento eu quero pedir para o senhor fazer uma oração aí para os ouvintes, fazer uma oração para todos aí, pastor. Eu acredito, irmão João, que tem pessoas que às vezes estão nos ouvindo neste momento, em casa, né, pela rádio, os radiovintes, que às vezes você está passando por alguns momentos difíceis da sua vida, ou às vezes você está enfrentando algum problema de saúde, algum problema de drogatização de algum familiar, qualquer problema que você esteja enfrentando, tá? O solucionador de problemas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo tem o tempo de Deus. Hoje está fazendo praticamente 2 anos que eu não colocava os pés aqui na rádio do meu amigo. Sempre estamos em comunicação pela rede social, mas e Deus aprova, irmão João, de fazer a primeira rádio que eu estou fazendo entrevista é aqui na Rádio Mão Amiga. Uma rádio que abriu as portas para mim no ano de 2022, eu lembro que eu estive aqui fazendo, naquela época nós ainda passávamos ainda pelo processo lá da pandemia. Eu lembro que a gente estava até usando máscaras naquela época. Eu tenho vídeos gravados que eu uso até hoje nas minhas redes sociais, das campanhas que nós fizemos aqui nas quinta-feiras. E eu quero assim orar por todos que estão nos ouvindo, que essas pessoas que estão aí em dificuldade, você, homem e mulher de Deus, que muitas vezes está entristecido no seu ministério, você que às vezes está parado, que nessa tarde gloriosa você possa ser impactado com essa palavra que eu vou liberar aqui. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado irmão, que você ame a Deus. Independente do que fizeram com você, ou se levantaram contra você, Deus continua contemplando a tua caminhada. E nesta tarde gloriosa, Deus faz um divisor de água na sua vida. Você não entrou nessa programação, você não ligou nessa rádio, você não sintonizou na Mão Amiga, por acaso. Foi o Espírito Santo que te direcionou nessa tarde, para que você seja abençoado. Pai eterno, Pai querido, eu te louvo e te agradeço mais uma vez, por mais uma oportunidade que o Senhor me concede nesta terra, para liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos. Te agradeço pelos dons espirituais, Pai, que me concedeu. E o Senhor concede a todos que creem em Ti. E aquele que está do outro lado ouvindo essa pregação, ouvindo essa oração, essa intercessão, que os dons espirituais da sua vida sejam despertados. Que Deus abra o teu entendimento, teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais. E que você possa realmente realizar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Que caia por terra todos os impedimentos que o adversário tem levantado contra as vidas que estão me ouvindo nessa tarde. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Foi pelo Espírito do Senhor que Deus me concedeu a graça de escrever este livro, e eu creio que vou escrever muitos mais livros. E você que está por aí também, ouvindo essa mensagem, deseja compartilhar do seu testemunho. Não tenha vergonha do que Deus fez na sua vida. Envergonhado é o diabo quando você contar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Envergonhado é o diabo quando você tiver coragem de contar do lamaçal do pecado que Deus nos tirou. E que Deus teve misericórdia e alcançou a nossa vida. Aquilo que Deus faz está bem feito. Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele começou. Em nome de Jesus. E assim que Deus alcance o coração de todos os radiovintes. Nesta tarde gloriosa, desse dia 21 de outubro de 2024. Que fique agendado aí na agenda do teu coração. Esta mensagem vai impactar a tua vida. Que Deus destrave os dons e talentos
de todos que estão ouvindo essa programação, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Olha, eu agradeço, pastor, e agradeço a você, amigo ouvinte, também, aqui na Rádio Voz Amiga, a voz de Deus em sua vida.